Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Sou o João. E eu sou o Pitu. Estamos aqui mais uma semana estudando sobre o livro de Hebreus. Essa semana, o título é Jesus, o sacerdote fiel. E vocês, amigos, se vocês têm acompanhado conosco aqui, esse trimestre, essa lição, esse estudo tem sido bem bacana e tem sido até bem desafiador, porque a gente sabe que ele tem um personagem principal, que é Jesus, mas não está contando a história de Jesus, os milagres, os encontros que ele teve com as pessoas, né, os sermões que ele falou. Aqui está falando sobre ele, o que ele representa para nós. E essa semana, Jesus, o sacerdote fiel, o que é sacerdote? Se você não sabia, Jesus atua como nosso sacerdote, mas a gente vai entender um pouquinho sobre o que é ser esse sacerdote, porque a gente sabe que no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, o pecado separou e trouxe um abismo entre Deus e nós, os seres humanos, porque a gente sabe que o pecado e a luz, o bem, eles não conseguem ficar juntos. Eles não... É como se fosse dois ímãs, né? Bem e mal, né? Ou eles se juntam, ou se você vira, né, no lado oposto, o magnetismo lá, eles se repelem. E é dessa forma que o pecado e a santidade atuam, não tem como ficar. Então, o propósito, né, que a gente tem aqui dessa semana, que a gente está querendo estudar e entender, porque o pecado separou Deus do homem. Porém, Cristo veio para transpor esse abismo que causou entre o pecador e o pecado e Deus. Então, para isso, Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote. E a gente vai querer entender um pouquinho sobre o que é esse sumo sacerdote, por que ele atua e o significado, por que ele atua como sumo sacerdote, para a gente poder entender melhor aqui o livro de Hebreus. É importante ressaltar, Pito, que o Deus ele não se mistura, não se relaciona com o ser humano, não é porque ele não quer. Ele quer, ele busca a gente a cada dia, mas a sua natureza santa, ela não pode conviver conosco, porque nós estamos em estado de rebelião, né? Uhum. Então, eu não sei se seria uma comparação, mas eu vou arriscar aqui. É aquela criança que está no supermercado com o pai, sabe? E começa a se jogar no chão entendeu? E gritar porque quer que compra o doce e o pai não quer comprar. Quer dizer, o pai não tem o que fazer, entendeu? Então, o pai tenta consolar, mas não existe uma linha de comunicação. Nós somos essa criança gritando no chão. O único jeito que Deus pode resolver isso é ele vindo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como você mencionou o Jardim do Éden, né? Desde o Jardim do Éden, quando eles caíram, o que aconteceu? Adão teve que matar um animal. O primeiro animal foi matado pela mão de Adão, não é? Imagine, ele vivenciou a morte pela primeira vez e foi com esse animal morto que ele fez peles para ele se vestir, né? Mas esse foi um dos papéis de Jesus na cruz. Agora, o mais curioso é que Jesus não foi só o Cordeiro, Jesus também foi o sumo sacerdote. Então, é uma coisa meio complexa, então a gente já entendeu o que é o Cordeiro. Agora temos que entender o que o sacerdote fazia, o que o sumo sacerdote fazia. Então, agora vamos dar uma olhada em alguns textos, né, Pitu, e ver essa origem do sacerdote, né? Eu tenho um texto aqui, Pitu, que a gente pode olhar, e eu devia ter pego antes, mas vamos olhar rapidinho. Levíticos 1, de 1 a 4. Deixa eu olhar rapidinho aqui, só para a gente colocar o papel do sacerdote no Israel antigo, né? Lembrando que Moisés recebeu os 10 mandamentos, e aí Moisés recebeu também as instruções para quem iria trabalhar no tabernáculo, onde seriam colocados os 10 mandamentos. Então eu vou ler Levíticos 1, de 1 a 4 aqui, ó. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fale aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vocês apresentar oferta, trarei vossas ofertas de gado ou de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá-lhe um macho sem defeito. A entrada da tenda da congregação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele para a sua expiação. Depois degolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e o espalharão em redor sobre o altar que está acima da entrada da tenda da congregação. Então, o pecador,
o pai de família, aquela pessoa que fez uma coisa errada, ele levava o animal lá e ele matava o animal. Mas os sacerdotes, que eram levitas, né, da tradição da família dos levitas, que eram deles, eram eles que pegavam o sangue e levavam para aspergir no tabernáculo, né? Para quê? Para que essa aspersão ela fosse o quê? Simbólica da remissão de pecados, que os pecados estavam sendo transferidos para o santuário, não é? Então, o que acontece? Você tem essa tradição sacerdotal por séculos e até milênios, né? Até que chegamos na época de Jesus, que agora vamos falar sobre Jesus sendo isso, né? sacerdote. Claro que, e outra coisa também, o propósito básico de um sacerdote é mediar entre os pecadores e Deus, que é o que estava você falando, né? Então, os homens lá do sacerdócio da tribo de Levi tinham que ser descendente da tribo de Levi e tinham que ser homens, né? E eles tinham esse cargo de fazer esse ritual. E eles deveriam ser pessoas que eram misericordiosos, pessoas que compreendessem a natureza humana e as fraquezas humanas para poderem conversar com as pessoas e entender. Então, eles tinham que ser pessoas boas, né, de coração, pessoas humildes. E uma coisa que é diferente, que Jesus, ele foi escolhido como sacerdote, mas não por homens como era escolhido na tribo de Israel. Deus apontou, né, Jesus como nosso sumo sacerdote. E outro aspecto também é que Jesus não era descendente da tribo de Levi. Por isso que em Hebreus ele fala que era da ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele está no livro de Gênesis, ele era da época de Abraão. E naquela época ainda não tinha a tribo, o povo de Israel. Mas Abraão, quando Ló foi levado cativo, quando entraram lá na cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão organizou um exército para ir lá tirar e resgatar Ló, ele acabou saqueando a cidade. E depois, quando ele saqueou, ele foi lá com o rei, porque Melquisedeque era um rei e sacerdote, e apresentou o dízimo, devolveu o dízimo para esse rei. Então, em Hebreus fala que era da ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque também não era da tribo de Levi, porque ainda não existia. Então, Jesus também foi apresentado dessa forma e escolhido fora da tribo de Levi. Fala, João. Então, isso é importante, Vitor, porque isso aí foi um argumento que Paulo disse para contra-argumentar o que as pessoas da época estavam falando, os judeus estavam falando, mas porque lembre-se, naquela época Jesus tinha morrido, o véu se rompeu de baixo a cima, mas eles ainda faziam sacrifícios, porque não todos tinham convertido ao cristianismo. Então, muita gente ainda acreditava, muita gente estava no meio ali, quero seguir Jesus como Messias, mas também vou no templo fazer meu sacrifício. Muita gente estava ali em cima do muro, entendeu? E poderiam ter muita gente dizendo assim, mas olha, veja bem, Jesus pode ser o Cordeiro de Deus, mas eu ainda tenho que falar com o sacerdote, porque eu tenho que fazer meu sacrifício. Aí começou a se falar, como Paulo dizendo, não, Jesus é o sumo sacerdote. Aí poderiam dizer para ele, mas como Jesus é o sumo sacerdote, se ele não é nem da tribo de Levi, ele não tem essa tradição. Então, o que acontece? A lição diz aqui, olha aqui, Hebreus usou o silêncio da Escritura a respeito do nascimento, da morte e da genealogia de Melquisedeque para construir uma tipologia, uma simbologia para o ministério sacerdotal de Cristo, para o fato de que Cristo era eterno. Em suma, Melquisedeque foi um rei sacerdote cananeu que viveu como tipo de Cristo. Então, Paulo estava falando, olha, Cristo foi sacerdote da mesma forma que Melquisedeque foi sacerdote. Na época de Abraão, como você disse, nem tinha, Levi nem existia naquela época, entendeu? E Abraão já foi lá e reconheceu. Então, da mesma forma, reconheçam Jesus como seu sumo sacerdote. Sim, exatamente, né? Porque a vinda de Jesus na Terra mudou essa lei do sacerdote e mudou também a lei dos sacrifícios, né? Porque agora não precisava mais fazer o sacrifício, porque a gente sabe que Jesus na cruz acabou sendo o sacrifício, né? Ideal. Mas o sacerdote, e Jesus agora sendo nosso sacerdote, ele também tinha que ser eficiente, porque os sacerdotes são mediadores entre Deus e os seres humanos. E o homem, das tribos de Levi, eles não eram perfeitos. Assim como os animais também, tinham que ser sem mácula, sem nenhuma mancha, eram os mais perfeitos possível, mas eles também não podiam fazer tudo, né? Era um simbolismo que apontavam para o futuro. E o propósito era justamente isso, Jesus e o seu sacrifício. Porque tudo que estava acontecendo ali no templo, né, o sacerdote aspergindo ali na cortina, o sacrifício,
tudo tinha o seu propósito para apontar para o futuro, que um dia ia haver alguém, né, para poder morrer no nosso lugar e tomar o nosso lugar. E o que aconteceu é que Jesus acabou sendo esse sacerdote ainda praticamente perfeito, porque ele se tornou humano. E se tornando humano, ele passou por tudo, por todas as tentações que um ser humano passa. E com isso ele se aperfeiçoou a sua forma. Não que, então quer dizer que ele era imperfeito? Não, claro que não. Ele sempre foi perfeito. Mas na natureza humana, ele não era humano antes. Então ele se tornou humano para poder sofrer igual a nós e mostrar para nós que, como humanos, também temos a capacidade de como é que fala? De aguentar as tentações, né? Uhum. Então, nisso, Jesus, sendo esse sacerdote, ele foi perfeito para nós e também foi um sacerdote que é eterno. Ele entrou como homem, porque no homem ele tinha sua função e, claro, morria, vinha escolhido o outro. Jesus agora, ele está sendo nosso sumo sacerdote eterno. E é importante ressaltar que o sacerdote da linhagem de Arão, toda vez que ele fazia o sacrifício, ele tinha que fazer um sacrifício para si mesmo também, né? Porque ele era pecador. Jesus não precisava fazer isso, né? Porque Jesus era eterno. Mas Jesus teve que se tornar homem também, como você disse, para ele simpatizar, para ele se identificar com o pecador. Porque, vamos lembrar, você já matou, quantos cordeiros você já matou essa semana ou esse mês? Né? Nem eu, né? Quer dizer, a gente não tem noção de quão impactante uma experiência dessa é. Você pegar uma faca e degolar um animal, era feito isso para ser uma coisa impressionante. Então o sacerdote fazendo aquilo, e naquele momento ele não simplesmente ia lá, pegava o sangue e saía, não. Deveria provavelmente, Pitu, aqui é minha imaginação santa falando, mas deveria haver uma conversa, uma oração, não sei, não vamos também, né, extrapolar demais, mas não era uma coisa mecânica. Então Jesus, como sendo sumo sacerdote, ele tem todas essas qualidades na maneira mais perfeita, né? Por isso que isso é bonito, Pitu, por isso que quando eu estudo essas lições, eu sempre me pergunto, por que nós estamos estudando isso aqui, Pitu? Será que isso aqui é uma aula de história? Será que isso aqui é uma aula de teologia? Não é, isso aqui é bonito, porque que acontece? Jesus hoje, ele está trabalhando, Pitu. Jesus não está de férias no Caribe, Jesus está trabalhando hoje para a minha salvação, para a sua salvação. O maior erro da igreja cristã é hoje achar o seguinte, eu me batizei, Jesus me salvou, acabou. Agora, no dia que ele voltar, eu converso com ele de novo. Não, sem santificação ninguém verá Deus. Fala no livro de Hebreus isso. O processo de santificação é tão importante quanto o processo de salvação. Santificação é aquele processo no qual que hoje você continua pedindo perdão dos seus pecados, se arrependendo da verdadeira maneira, que arrependimento não é só você estar triste pela consequência do seu pecado. Arrependimento é quando você está realmente arrasado, porque você matou Jesus de novo na cruz por causa dos seus erros, né? E Jesus, ele, ao mesmo tempo, ele é morto por mim e por ti e por nós aqui, pelos nossos ouvintes, como cordeiro. A gente mata ele com o nosso pecado a cada dia. Mas, ao mesmo tempo, ele é o sumo sacerdote no céu, que pega esse sangue, leva para Deus e fala, por favor, perdoe meus filhos, né? E Deus usa esse sangue para falar, eu perdoei, mas olha o universo, olha o resultado do mal, né? Então, esse trabalho é um trabalho dinâmico que está acontecendo agora, ao falarmos, isso está acontecendo e vai continuar acontecendo esse trabalho até Jesus voltar. Então, Jesus, ele está trabalhando hoje mais do que nunca, pela minha salvação, pela sua. Agora, Jesus está fazendo a parte dele. Será que você e eu estamos fazendo a nossa? Né? Será que a gente está buscando santificação? Será que a gente está buscando se arrepender? Então, por isso que essa lição é importante, porque a gente descobre mais um papel de Jesus. E isso faz a diferença na nossa vida, no dia a dia. Vamos orar, Pitu, para terminar, né? Porque uma lição dessa, agora é só a gente botar o joelho no chão e conversar com o nosso sumo sacerdote, né? Vamos orar? Oremos. Nosso Pai, muito obrigado por mais uma lição. Muito obrigado pela explicação e entendimento do que o livro de Hebreus nos traz. Esteja com cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos amigos, que a gente possa cada dia mais usar esse exemplo, usar o livro de Hebreus, usar a Bíblia, para a gente entender mais qual é o propósito de nós aqui na Terra. Eu te peço que eu agradeço em nome de Jesus. Amém.